A Rússia à beira do colapso. A tempestade começou. A contraofensiva da Ucrânia está rompendo as linhas inimigas. Cidades em chamas, postos de comando caem, e o exército de Putin se afoga no caos. Donetsk está em chamas, as linhas de frente estão ruindo e o Kremlin não consegue esconder o pânico. Os pesadelos da Rússia, tomahawks apontados para Moscou. Washington, Kiev e a OTAN agem em perfeita sintonia enquanto Moscou é pressionada de todos os lados. Os céus russos estão caindo, frotas estão em chamas e o medo se espalha mais rápido que o fogo. Será este o fim da Rússia? Todos os detalhes na nossa edição especial do Hotspot. As forças ucranianas estão rompendo as linhas de frente em Donetsk. O campo de batalha é um inferno. Analistas do Deep State confirmam que as tropas russas estão recuando em meio ao caos, perdendo unidades inteiras perto de Pokrovsk. O chão está coberto de blindados destruídos. Este é o fim do exército russo. Nossos heróis recuperam cada metro, transformando fortalezas inimigas em ruínas fumegantes. Os ocupantes sofrem perdas enormes, o moral é abalado e o pânico se espalha entre suas fileiras. Enquanto isso, forças russas desesperadas tentaram avançar em direção a Zaporizhia, mas encontraram resistência devastadora. Veja os primeiros detalhes em nosso relatório. Assista agora. Direção de Zaporizhia. Drones do 432º Batalhão Separado de Sistemas Não Tripulados estão destruindo uma estação de radar móvel de Terek. Este não é um incidente isolado. Nessa direção, drones ucranianos estão destruindo uma enorme quantidade de equipamentos do agressor. O grupo de resistência partidária ATES relata que o exército russo está tendo grandes problemas com os sistemas de defesa aérea no local. Nossas fontes nas unidades de defesa aérea das forças de ocupação na frente de Zaporizhia relatam um estado catastrófico de seus equipamentos. Sanções, ataques com mísseis das forças de defesa da Ucrânia contra instalações de reparo e defeitos de fabricação levaram à falha em massa dos sistemas antiaéreos, incluindo os sistemas Torson. Devido à grave escassez de sistemas operacionais, os ocupantes são forçados a usar tratores para rebocar os lançadores até a posição. Essa prática torna o equipamento extremamente vulnerável e transforma esses sistemas caros em alvos fáceis. ATES. O exército russo não conta suas perdas, pois está tentando se aproximar de Zaporizhia para atacar a cidade e o centro logístico. E a cidade, com uma população de mais de 500 mil de habitantes, fica a apenas algumas dezenas de quilômetros de distância. A situação vai piorar. Já vimos ataques com bombas na cidade, e a Rússia está tentando chegar perto o suficiente para avançar ataques com drones também. Atualmente, a distância do território controlado pela Rússia até Zaporizhia é de cerca de 35 quilômetros. E a cada 5 quilômetros a situação da população local e da logística do exército piorará. Michael Komen, analista militar. Para conter o inimigo e infligir perdas inaceitáveis a ele, a Ucrânia agora precisa de ajuda militar mais do que nunca. Já nesta semana, a Finlândia vai entregar um novo pacote de ajuda militar. Lituânia, Estônia e Holanda também vão fornecer recursos para a compra de armas adicionais para a Ucrânia. E essa está longe de ser uma lista completa. Tudo isso faz parte do programa PERL. Trata-se da compra de armas americanas com recursos de parceiros da OTAN. No dia 15 de outubro, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, chegou a Bruxelas e exigiu mais armas para a Ucrânia. Na reunião dos ministros da defesa da OTAN e na sessão do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia em Ramstein, ele pediu aos aliados que destinassem mais recursos para a compra de armas americanas. Ele enfatizou que a iniciativa PERL tem como objetivo trazer paz para esse conflito. Você alcança a paz quando é forte, não quando usa palavras fortes ou ameaça com o dedo. Você consegue isso quando tem capacidades fortes e reais, que são respeitadas pelos seus adversários. Acredito que é exatamente isso que a OTAN está fazendo. Acredito que é exatamente sobre isso que trata a iniciativa PERL. E é por isso que hoje esperamos que mais países doem ainda mais, adquiram ainda mais, para equipar a Ucrânia para uma resolução pacífica deste conflito. Pete Hegseth, chefe do Pentágono. Com a chegada do inverno, os russos voltaram à tática de ataques mecanizados, especialmente na direção de Donetsk. Este vídeo mostra operadores de drones da 93ª Brigada Mecanizada destruindo os veículos blindados dos ocupantes. No entanto, devido ao agravamento das condições climáticas na região de Donetsk, o uso de drones de ataque está se tornando mais difícil. Os russos estão tentando se aproveitar disso, por exemplo, para capturar Vladimirovka e Sofiiva. São vilarejos pequenos no Donbas.
Durante a ofensiva, eles usaram 6 tanques, quase 40 veículos blindados de combate e 40 unidades de equipamento motorizado. As tropas russas tentaram romper as linhas das forças de defesa, enviando equipamentos e infantaria onda após onda. No primeiro escalão, grupos móveis em motocicletas atuaram, seguidos por tanques e veículos blindados transportando tropas de comando aerotransportadas. De acordo com o portal analítico ucraniano Deep State, a ofensiva do exército russo na Ucrânia diminuiu quase pela metade desde setembro. Um dos fatores mais importantes por trás do fracasso das ações ofensivas do exército russo é o fornecimento de armas de nossos parceiros ocidentais. É por isso que, para a Ucrânia, a iniciativa no âmbito do programa pelo do país membro da OTAN para a compra de armas americanas é muito importante agora. Cada voz importa. Junte-se à nossa comunidade, apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia. Torne-se um membro do Ukraine Today. Junte-se a nós agora. O mundo está aprendendo a respiração. Os tomahawks estão quase prontos para atacar. A nova declaração de Trump abalou o Kremlin, causando ondas de choque em Moscou e espalhando pânico. O pânico se espalha enquanto a Ucrânia mira em seus alvos e Washington acelera ao máximo. Os mísseis estão a caminho das forças armadas ucranianas e um momento histórico está prestes a acontecer. Quando será que o primeiro lançamento vai incendiar o céu? E do que Putin tem tanto medo? Todos os detalhes explosivos a seguir. Acho que já tomei uma decisão sobre os mísseis Tomahawk para a Ucrânia. 2 ligações importantes em apenas um dia entre o presidente Zelensky e o ex-presidente Trump. E claro, isso realmente nos dá sinais significativos. E uma profunda sensação de esperança de que, com a imensa e contínua pressão que o presidente Trump aplicou diligentemente no Oriente Médio em busca de uma paz duradoura, ele também, de maneira semelhante e igualmente determinada, pressione o presidente Putin para que pare de forma decisiva a guerra devastadora e em curso na Ucrânia. Sinceramente, espero por esse desfecho positivo e já conversei pessoalmente sobre esse assunto crítico com o próprio presidente. Como resultado, Trump ameaçou o Kremlin dizendo que forneceria mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Sabe, eu posso falar com ele. Posso dizer, olha, se essa guerra não acabar, vou mandar Tomahawks para eles. Posso dizer isso. Tomahawks são uma arma incrível, uma arma muito ofensiva. E a Rússia não precisa. Não precisam. Sim, posso dizer isso. Se a guerra não for resolvida. No entanto, os Estados Unidos. O presidente não especificou se uma decisão oficial foi aprovada sobre o envio de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Então, o que isso pode significar? Trump está só tentando intimidar a Rússia ou está alertando eles? Isso está acontecendo principalmente porque hoje soubemos que os Estados Unidos estão ajudando a Ucrânia a escolher alvos para ataques. E isso significa que não é só uma pressão verbal para forçar Putin a negociar a paz, mas já são ações concretas. Portanto, eu não descarto de forma alguma que Trump realmente possa transferir Tomahawks. Ele é assim mesmo. Ele realmente pode fazer isso. Trump provavelmente espera que o Kremlin acabe decidindo fazer algumas concessões. Mas será que ele vai esperar? O assunto dos Tomahawks nos causa extrema preocupação. O presidente Putin já falou sobre isso. Essa arma é especial. Ela pode ser configurada tanto de forma não nuclear quanto nuclear. Ela tem longo alcance, é uma arma séria, mas ao mesmo tempo não pode mudar a situação nas linhas de frente. E enquanto o assunto dos Tomahawks causa certa preocupação no Kremlin, Lukashenko já resolveu tudo. Bom, é claro que esses mísseis não vão voar para o país dele. Eu realmente acho que precisamos nos acalmar bastante nesse aspecto em particular. Eu já disse uma vez, talvez até para você, que nosso bom amigo Donald possui uma tática muito específica para lidar de forma eficaz com as questões mais prementes e urgentes, antes de tudo, acima de qualquer coisa. Uau, eles estão até bajulando o Trump, chamando-o de amigo. Então, quem está mais próximo do magnata da batata? Ainda é o Putin ou já é o amigo Donald? Lukashenko realmente quer recuperar uma posição de destaque onde possa dizer com confiança: eu sou totalmente capaz de fazer isso. Eu posso sediar negociações importantes de forma eficaz. Eu posso participar de discussões significativas com absolutamente qualquer pessoa. E eu sou realmente uma pessoa tão grandiosa que, de fato, sou o principal negociador. Eu consigo reunir todos eles com sucesso. Acho que é disso que se trata. Mas a questão continua em aberto. A retórica do Kremlin vai mudar depois das declarações de Trump? O lado russo continua dizendo que estamos prontos para uma solução pacífica. E também ouvimos que Trump ainda fala constantemente sobre a necessidade de sentar à mesa de negociações. E a partir disso, concluímos que ele ainda mantém vontade política.
Mas a Europa, o regime de Kiev, demonstra uma total falta de vontade de fazer qualquer coisa a esse respeito. Não poderia ter sido de outra forma. Claro, o Kremlin vai culpar todo mundo ao redor, menos a si mesmo. Um ataque preciso em Novo-Gariovo e tudo vai mudar. A política mundial vai mudar. Por isso, eu, como toda a Ucrânia, aguardo ansiosamente por esses tomahawks. E o personagem principal do Kremlin, Medvedev, geralmente ameaça Trump, afirmando que a transferência de mísseis poderia acabar mal para todos, incluindo os Estados Unidos. Presidente. A principal tarefa de Putin para Medvedev é correr por aí ameaçando todo mundo, para que, se algo acontecer, ele possa dizer que é apenas meu vice. Então sim, ele diz, o que você quer? Medvedev está cumprindo de forma consistente as tarefas específicas que o próprio presidente Putin lhe deu, e certamente não outra pessoa. Portanto, sim, é preciso entender claramente que, se ele declara isso publicamente, isso está absolutamente alinhado, em sua mensagem central, com exatamente o que Peskov também diz. Aqueles meios de comunicação russos ficaram tão preocupados. Parece que eles estão preocupados. Bom, claro, eles não têm onde se esconder, ao contrário do Putin. Eles nem se dão ao trabalho de esconder isso. Eles são mais do que apenas isso. Eles já marcaram objetos específicos no mapa que podem ser atingidos com precisão por esses tomahawks muito poderosos, entende? Veja, objetos da infraestrutura militar russa dentro do alcance dos mísseis de cruzeiro Tomahawk na Federação Russa. Putin vai decidir tudo. E o que mais você esqueceu? Vocês não têm análogos para a defesa aérea. Nossa resposta é fortalecer o sistema de defesa aérea da Federação Russa. Além disso, além dos Tomahawks, Trump afirmou que de fato acabou com a guerra em Gaza, o que é confirmado por sua presença no parlamento israelense. Bem, mais um conflito resolvido, somado à conta pessoal de Trump. Talvez no ano que vem ele tenha sorte com o prêmio Nobel. O homem forte da Turquia se voltou contra o Kremlin. Erdogan está fechando acordos com Washington e Kiev, deixando Putin atordoado e isolado. Moscou não esperava essa traição, mas o golpe já foi dado. O pânico se espalha pelo Kremlin. As alianças desmoronam e o equilíbrio de poder muda diante dos olhos do mundo. Trump aposta em Erdogan para terminar o que a Ucrânia começou, para encurralar Putin sem saída. A traição que a Rússia mais temia se concretizou, e isso pode mudar o rumo de toda a guerra. O jogo virou, e a próxima jogada vai decidir tudo. Todos os detalhes explosivos no nosso relatório. Trump nomeou este presidente específico que, segundo ele, poderia ajudar efetivamente a resolver a guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia. Putin o respeita e ele é meu amigo. Recep Tayyip Erdogan está ativamente envolvido em esforços de mediação para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele posiciona seu país como um mediador confiável. As primeiras negociações após o início da guerra em grande escala aconteceram em Istambul, na primavera de 2022. Várias rodadas de negociações entre representantes do Kremlin e da Ucrânia também aconteceram na Turquia no verão de 2025. A Turquia defendeu um caminho diplomático esse objetivo. Agora, após 3 anos de sofrimento, surgiu uma oportunidade. Enfim, finalmente surgiu uma oportunidade. Esperamos que as negociações em Istambul abram um novo capítulo. A mediação turca também foi crucial na iniciativa de grãos do Mar Negro, o corredor de grãos que foi vital para a segurança alimentar global. A empresa turca Baykar continua integrando motores fabricados na Ucrânia em seus drones de combate. Engenheiros ucranianos estão estagiando na fábrica da Baykar em Istambul e, no futuro, vão formar uma equipe para trabalhar na unidade na Ucrânia, que durante sua construção está constantemente sob ataque da Rússia. Prédios de concreto armado podem ser reconstruídos. O que realmente importa é a nossa vontade e a nossa fé nesse projeto. Nenhum míssil pode abalar a nossa amizade. O apoio da Turquia à Ucrânia não se limita aos Bayraktars e à mediação. Demonstramos nossa solidariedade com a Ucrânia na prática, oferecendo assistência concreta nas áreas política, econômica, humanitária e técnica. A Turquia fechou os estreitos do Mar Negro para navios de guerra russos, o que limitou significativamente as capacidades do agressor na direção sul e forneceu à Ucrânia mísseis com alcance de 20 a 70 quilômetros para destruir alvos terrestres móveis e estacionários. Há 500 dias, o povo ucraniano vem defendendo a integridade territorial de seu país. O ano de 2025 mudou muito na relação de Ankara com Moscou. O Kremlin sente o distanciamento de seu antigo parceiro, percebendo que Putin tem cada vez menos aliados. E então veio mais um golpe de Erdogan.
Até o final de 2028, a Turquia planeja suprir mais da metade de suas necessidades de gás natural por meio da produção interna e de importações dos Estados Unidos. O Kremlin entende que, para eles, isso significa perda de receita e redução do fornecimento russo para o mercado europeu. Não vamos ficar sem gás. Nós possuímos reservas de gás natural significativamente maiores do que qualquer outro lugar do mundo. Nós temos, mas será que é necessário? Mas não se trata só de gás. A Turquia tomou a decisão de construir 3 tipos diferentes de navios militares, o que levará a marinha do país a um novo patamar. A Turquia planeja desenvolver um dos porta-aviões em conjunto com a Espanha. Em termos de tamanho, ele se equipará aos porta-aviões nucleares americanos. No verão de 2025, a Turquia se juntou à coalizão de drones liderada pela Letônia e pelo Reino Unido. Atualmente, a coalizão já conta com 20 países fornecendo assistência militar à Ucrânia nessa área. Em 2025, os membros da coalizão se comprometeram a destinar 2 bilhões e 75 milhões de euros em apoio à Ucrânia e já contribuíram com 180 milhões para o Fundo de Compras Conjuntas. Assim como declaramos nossa rejeição à guerra há 3 anos, quando o conflito começou, hoje estamos determinados a fazer tudo o que for possível para acabar com a guerra por meio de negociações. Ao fazer isso, continuamos nosso apoio firme à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia. A Turquia declarou sua disposição em participar da reconstrução da Ucrânia. Estão previstos projetos nas áreas de energia, eficiência energética, habitação social e abastecimento de água. A Turquia tem interesse em garantir que a Ucrânia controle a costa norte do Mar Negro e que a Rússia não apareça por lá. Além disso, a Turquia está interessada na reconstrução da Ucrânia. É um mercado enorme. Além do mais, a Turquia vê uma oportunidade de intensificar o desenvolvimento de sua indústria técnico-militar, considerando que pode receber recursos adicionais com a venda de suas armas. Tudo isso junto cria uma base sólida para se interessar por esse processo. A Turquia, como país da OTAN, estava pronta para enviar suas tropas à Ucrânia para garantir a implementação dos acordos de paz. Naturalmente, essa iniciativa foi condenada pelo Kremlin. Oficialmente, Ankara apoia a integridade territorial da Ucrânia, mas tenta manter um equilíbrio entre as partes. A Turquia ainda está tentando evitar aderir às sanções ocidentais, o que, em sua opinião, lhe permite continuar sendo um canal eficaz de comunicação entre o Kremlin e a Ucrânia. Quebra. A Rússia enfrenta um apocalipse. O inferno se instala em Kaliningrado. Forças russas sob fogo. Sebastopol em alerta máximo enquanto um ataque da OTAN se aproxima. Uma declaração chocante deixou o mundo em polvorosa. O plano sensacional já está sob a mesa. A fúria de Putin explodiu no momento em que ele ouviu isso. Assista agora a todos os detalhes chocantes. Kaliningrado e Sebastopol serão destruídas nas primeiras horas se a Rússia atacar a OTAN. Esta declaração foi feita pelo ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges. Se a Rússia atacasse a Polônia em 2025, da mesma forma que atacou a Ucrânia, ela seria destruída pelas forças aéreas da OTAN e pelas tropas terrestres da Aliança. Você pode ter certeza de que Kaliningrado seria eliminado nas primeiras horas. Nas primeiras horas, Kaliningrado já teria desaparecido. Todas as instalações russas destruídas, quaisquer instalações militares russas em Sebastopol também. O general está confiante de que a resposta da Aliança a um ataque agora seria imediata e devastadora. Mas lá em 2014, a Aliança deixou passar algo importante. Os países da OTAN permitiram que a Rússia ficasse impune por sua agressão. Se voltarmos para 2014, quando a guerra começou, a Europa, os Estados Unidos e o Canadá geralmente apoiaram a Ucrânia, mas muitos países ainda eram muito dependentes da Rússia para o fornecimento de petróleo e gás. As pessoas diziam, não dramatiza. A Rússia é um país importante, ela tem armas nucleares. E nós, lá em 2014, não conseguimos deixar claro que a agressão russa não ficaria impune. Até mesmo os acordos de Minsk se mostraram uma farsa. Nenhuma sanção mudou o comportamento da Rússia. Ela não tinha respeito por essas medidas. Além disso, o comportamento da Rússia ficou ainda mais agressivo. Por exemplo, propagandistas russos transformaram pessoalmente Kaliningrado em uma base para ameaças militares à Europa. Isso foi feito, em especial, pelo propagandista russo e deputado da Duma Estatal, Yevgeny Popov. Neste verão, ele fez uma reportagem a partir do navio de mísseis Buria.
e ameaçou veladamente os países da União Europeia dizendo: olha, nós temos calibres e eles voam por mais de 2.000 quilômetros. Você imagina até onde eles podem alcançar? Considerando que estamos no Báltico e o alcance dos calibres é de aproximadamente, mais ou menos, 2.500 quilômetros, você pode facilmente calcular a possível zona de ataque. Diante desse cenário, as palavras de ódio sobre a destruição de Kaliningrado nas primeiras horas após um ataque não surpreendem nem um pouco. A destruição completa e absoluta de bases militares russas significativas, especificamente aquelas localizadas em Sebastopol e também em Kaliningrado, que antigamente era conhecida como Konivsb, é, na minha opinião ponderada, uma resposta totalmente e inteiramente adequada, na verdade, perfeitamente justificável, a quaisquer ameaças potenciais e emergentes provenientes da Federação Russa. O alerta de ódios não é uma suposição hipotética. A OTAN há muito tempo vem se preparando para uma possível agressão, especificamente a partir de Kaliningrado. No final de setembro, Polônia e Suécia, por exemplo, praticaram a defesa da ilha de Gotland, um elemento-chave de segurança na região do Báltico, que fica a apenas 300 quilômetros de Kaliningrado. Esses exercícios militares foram planejados para enviar um sinal claro sobre a prontidão para a defesa conjunta no Mar Báltico. Sinais de alerta também estão sendo enviados à Rússia pelo atual alto comando da OTAN. O comandante dos Estados Unidos. O comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa e África, General Christopher Donoghue, também afirmou que a aliança poderia eliminar a região de Kaliningrado em um prazo extremamente curto. Se tal necessidade surgir, ele acrescentou que já planejaram tudo. O general Donoghue disse o seguinte sobre Kaliningrado ainda em agosto, que, em caso de qualquer coisa, se alguém estiver pensando em provocações híbridas no flanco leste, a aliança já tem planos operacionais prontos que permitirão às forças da OTAN na Europa literalmente transformar Kaliningrado em cinzas em poucas horas. Bom, a propaganda russa, claro, imediatamente ficou empolvorosa. Começou a uivar dizendo que era uma provocação, uma ameaça direta e por aí vai. Mas essa declaração de um general americano da ativa, e ainda por cima ocupando um cargo no comando militar da OTAN, é um sinal muito direto e claro para o bunker e para os pântanos de que todo mundo está vendo o que vocês estão fazendo. E todo mundo está vendo para o que vocês estão se preparando. E não pensem que só vocês estão se preparando. Mas vale ressaltar aqui que provavelmente a destruição de cidades é um pouco de exagero. É duvidoso que a OTAN se proponha a incinerar cidades. E simplesmente é difícil de fazer. Mas o fato de que alvos militares receberam ordens para deixar de existir é um fato. Falar sobre a destruição de cidades em geral provavelmente não é necessário, porque, em primeiro lugar, o terreno é bastante complexo, e em segundo lugar isso exigiria não apenas uma dúzia de bombas particularmente potentes, incluindo até ogivas nucleares táticas, mas a eliminação precisa de docas, grandes armazéns, inúmeros atracadouros e vários navios militares localizados ali. Tudo isso contribuindo para sua importância estratégica, é uma tarefa perfeitamente viável. Na verdade, os Tomahawks terão bastante espaço para operar. Há especialmente muitos alvos militares na costa do Mar Báltico. Aviação, tropas de comunicação e fábricas de reparo estão concentradas aqui. E a Rússia deveria pensar nas consequências. Mas isso está no espírito do Kremlin. Choque. Os céus da Rússia estão desmoronando. Aviões estão caindo um após o outro, decolagens humilhantes se transformam em desastres de medo enquanto o sistema se rompe nas costuras. Especialistas alertam que os equipamentos estão falhando e os pilotos estão impotentes. O fim da aviação russa já começou? Assista ao relatório completo para descobrir. Os russos destruíram mais um caça com as próprias mãos. Um caça MiG-31 caiu na Rússia. O desastre ocorreu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que a Rússia tem uma nova tradição agora. Os MiG-S decolam apenas para fazer um pouso forçado espetacular. O Ministério da Defesa russo confirmou a informação, mas, é claro, não revelou a causa do acidente. Isso também é um problema do complexo militar industrial russo. Há problemas no fornecimento de peças de reposição, dificuldades na manutenção da frota de aeronaves e, consequentemente, com a própria frota. Em sua maioria, essas já são
Aeronaves obsoletas das forças aeroespaciais russas que já ultrapassaram seu tempo de vida útil. Por isso a taxa de acidentes entre as aeronaves das forças aeroespaciais russas é tão alta. Mas o mais interessante é que este já é o 4º avião militar a cair desde o início deste ano. O primeiro foi um Su-25. Segundo relatos preliminares, a causa do incidente foi uma falha técnica. Um mês depois, em abril, um bombardeiro 222 Mike 3, carregado de mísseis, caiu em Irkutsk. E o mesmo destino teve o terceiro caça Su-34 a cair este ano. O motivo foi banal. O trem de pouso não baixou. Enquanto o navegador tentava reativar o trem de pouso, o tempo estava passando. Ele se ejetou, mas como dizem, pousou só no significado. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos são bastante eficientes em se autodestruir e destruir seu próprio equipamento. Mas qual é a causa de tais desastres? É uma questão de pressão abrangente dos países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos. Assim, a União Europeia, por meio de seus pacotes de sanções abrangentes, impede de forma eficaz que o lado russo forneça de maneira plena e completa peças de reposição essenciais para as forças aeroespaciais russas, impactando assim de forma significativa suas capacidades operacionais. Quero enfatizar mais uma vez que esse problema também existe na aviação civil. Além disso, neste momento específico, todas as tentativas coordenadas de implementar com sucesso os chamados programas de substituição de importações falharam de forma essencial e inequívoca. Mas espere, o velho do Kremlin está convencido de que está tudo ótimo com a aviação de combate da Rússia. Eles até conseguiram compartilhar isso. E agora, apesar do fato de que nós mesmos precisamos de aviação de combate no contexto da operação militar especial, não acredito que as nossas empresas da indústria aeronáutica estejam superdimensionadas. Não só atendemos plenamente às necessidades das Forças Armadas da Federação Russa hoje, obrigado, como também fornecemos o equipamento necessário para exportação. Há uma grande demanda por isso. No momento, é preciso observar que a Federação Russa perdeu significativamente sua posição, justamente por causa da incapacidade de aumentar a produção. Dos mais recentes caças avançados e de outros itens essenciais relacionados para as necessidades operacionais. Dos parceiros estrangeiros, vale ressaltar que, no momento, os chamados contratos indianos correm o risco de não serem cumpridos. Bom, tudo bem. Talvez a situação da aviação civil na Rússia seja melhor? Hoje estão te oferecendo caixões voadores, e amanhã você não vai ter nem isso. Pelo menos 4 milhões de pessoas vão, de repente e inesperadamente, perder a capacidade essencial de receber cuidados médicos cruciais, receber cargas vitais que salvam vidas ou passar o verão tranquilamente em uma praia quente e convidativa. Mas parece que não. Há cada vez menos aeronaves civis operacionais na Rússia, e até 2030 o país corre o risco de perder metade de toda a sua frota. Sem componentes estrangeiros, a aviação está literalmente sufocando. As sanções cortaram a Rússia da Boeing, Airbus e seus serviços, enquanto motores e eletrônicos nacionais continuam só no papel. Isso não é apenas um fracasso da indústria, é um diagnóstico para toda a economia russa. O mesmo vale para os gastos. No ano que vem, o orçamento para produção e reparo de aeronaves será reduzido em 1,5 vezes. O país está, na prática, andando para trás e perdendo sua posição de liderança no mercado global de fabricação de aeronaves. Além disso, a Federação Russa atualmente não consegue nem mesmo suprir a falta de aeronaves em seus próprios mercados internos. Prometeram isso até o final de 2025, mas infelizmente calcularam errado. Na Rússia, os prazos de certificação da nova aeronave IL-114 foram mais uma vez perdidos. Mas o motivo do atraso, por mais estranho que pareça, é a falta de componentes, recursos e tecnologia. Por enquanto, é só isso de mim, Maria Ferfunova. Ainda mais notícias infernais da linha de frente no nosso próximo episódio. Mas por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até breve!